Bom, colegas, todos vocês nos conhecem. Eu sou a Rafa, aqui estou com a Raquel, com a Ana Carolina. O nosso caso, então, é um caso gemelar do Bernardo e do Gustavo, que nasceram dia 27 de outubro de 2021. Foi um parto cesáreo, com 36 semanas de gestação. Atualmente, eles têm 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5 meses de idade corrigida. O peso do Bernardo, quando nasceu, então, 2,660, com estatura de 48 centímetros e meio. O peso do Gustavo é 2,315, com uma estatura de 47 centímetros. Só para curiosidade, o Bernardo é o de vermelho e o Gustavo é o de azul. Muito brevemente, uma curva do Bernardo. Atualmente ele vem crescendo bem, aqui o peso dele bem, a estatura bem, com um percentil de 82,9 e 82,3 de estatura, então tá muito compatível. Peso para estatura, então, fica 73,3, também vem numa crescente interessante. Então, peso adequado para a idade, estatura adequada para a idade e diagnóstico de eutrofia. Já o Gustavo também vem numa crescente importante. Ele tem um pouco menos de peso do que o irmão, então o peso para a idade dele está 78,8 no percentil. Estatura para a idade 88,3, a mesma que o irmão, eles têm a mesma estatura, mas como ele pesa um pouquinho menos, ele vai estar com. Ih, ficou errado aqui. Agora sim. Peso para estatura, 66,4. Diagnóstico dele, peso adequado para a idade, estatura adequada para a idade e um diagnóstico de eutrofia. Também está bem aqui próximo do verdinho. Então, condutas nutricionais. Raquel, sua conduta. Bom, o principal desafio foi tentar respeitar. Os principais desafios foram tentar respeitar a rotina das crianças. Então, nós fizemos um recordatório e eu tentei manter dentro da minha conduta mais ou menos o que as crianças já fazem ao longo do dia. Mas o principal desafio foi seguir o guia nutricional para menores de 2 anos, o guia alimentar, e me manter dentro da proteína, tá? Então, assim, eu tentei colocar um ovo no café da manhã, eu tentei colocar uma proteína na janta e extrapolou muito, muito, muito a proteína. Então, eu fiz algumas adaptações para que a proteína se mantivesse em 1,6 gramas por quilo de peso, muito mais como desafio do que propriamente seguindo o guia. E baseado nisso, eu tive que tirar a proteína do jantar deles e do café da manhã para que eu conseguisse manter o leite de vaca que eles tomam e para que eu conseguisse manter a proteína do café do almoço. Então, acho que esse foi o principal desafio. Seguir a proteína de modo que eu conseguisse bater os outros macronutrientes, mas eu admito que não consegui atingir os micronutrientes, então eu recomendei para a mãe que ela mantivesse, da mesma maneira que ela vem fazendo, uma alimentação bastante variada para que as crianças não tivessem deficiências nutricionais. Uhum. Tá. Eu, basicamente, tive um pensamento um pouco diferente da Raquel. Eu me baseei bastante no guia. Eu tentei manter ao máximo o recordatório 24 horas deles, assim. Então, eles já tinham uma alimentação bem boa. Realmente, a única questão é que a proteína, quando eu calculei, e as meninas também, fica bem alta. Ficou 5 gramas por quilo. E eles não são crianças que deixam, então acho que aquela hipótese do vamos calcular a mais porque criança deixa, no caso deles, eles deixam muito pouco. Então, basicamente, as minhas tentativas foram de tentar deixar essa proporção um pouco melhor, mas eu não me apeguei tanto aos números. Eu mantive o café da manhã com o ovo que eles comem. Eu me apeguei um pouco mais aos micronutrientes, que eu vi que estavam um pouco mais deficientes, então eu vi que o cálcio estava um pouco baixo, a vitamina A estava um pouco baixa. Então, em relação a esses micronutrientes que eu acabei me esforçando um pouco mais, então eu acabei adicionando mais um copo de leite. E aí eu tentei trabalhar com a proporção desse prato no almoço e no jantar, porque no jantar ela dava um prato, metade carboidrato e metade proteína. Então eu tentei mudar esse prato e deixar ele como o do almoço. Então, metade vegetais, 1/4 carboidrato e 1/4 a gente ia dividir na metade, né? 1/8 sendo a leguminosa e 1/8 sendo proteína. Então, acho que esse foi o principal. As fórmulas, eles tomam leite de vaca integral, 2 mamadeiras, uma depois, às 18h30, depois do jantar, para poder pegar no sono, e uma outra às 11 horas, porque eles vão ficar de jejum até o outro dia, né? Até às 6 da manhã, quando eles acordam.
Então, eu mantive essas duas mamadeiras, porque no meu cálculo não teria como tirar, por causa da questão das calorias realmente. E outras orientações, orientações mais em relação ao uso de telas, em relação à escovação de dente, a manter-se hidratado, mas em geral a mãe já estava muito instruída, muito bem orientada. As crianças têm uma variabilidade alimentar muito grande. Ela ofertou em torno de mais de 20 frutas no primeiro ano de vida, então ela já tem uma preocupação. Mas de qualquer forma, a título de informação, eu acabei construindo esse material e colocando. Mas nada tão que me preocupasse, me chamasse atenção, assim. Aninha? Bom, eu foi mais ou menos o que as gurias falaram na questão da proteína, assim, acho que foi um ponto em comum entre nós três, que foi a maior dificuldade, assim. Mas assim como a Rafa, eu também pensei nas mamadeiras, na questão da fórmula, eu pensei em deixar uma pela manhã e uma pela noite, mas eles já consomem o leite de vaca, né? Então também é uma ótima fonte de cálcio, enfim. Eles consomem bastante água. Uma das orientações seria, então, deixar um copo mais colorido ou uma garrafinha pequena, porque coisas pequenas chamam a atenção das crianças, né? A vista dos olhos deles, para eles sempre quererem tomar água, né? Outros tipos de orientações, eu pensei nessa questão da água mesmo, e a dificuldade também foi na questão das gorduras, dos lipídios, né? Que a gente imagina que tenha nas preparações, mas a gente não sabe muito bem estimar o quanto tem, né? Então, na minha conduta na alimentação, no planejamento, eu tentei não focar tanto nos lipídios e focar mais na diversidade, assim como a Rafa. Eu calculei como a Raquel e também tentei fazer como a Rafa, na questão de seguir o recordatório 24 horas, então, manter o prato bem colorido, já que eles têm um consumo super tranquilo de vegetais e frutas, então, conseguir manter a mesma forma do prato no jantar e no almoço, bem colorido, com os vegetais. E a questão da proteína, eles gostam bastante de ovo, acho que ovo é sempre um bom aliado, né? Uma proteína de alto valor biológico. Então, seria manter mais ou menos o que eles comem, porque eles estão super bem. Então, acho que seria isso. Então É, tá. e só para finalizar, eu mantive apenas uma fórmula, né? Uhum. Naquela prescrição de fórmula, eu mantive uma fórmula à noite com 120 ml. Essa não condiz bem com a realidade das crianças, mas como eu disse, foi um exercício para ver como seria manter a proteína dentro do recomendado, então tive que fugir um pouquinho do guia e também um pouquinho do recordatório das crianças. De resto, é isso.